Imagina você ter R$ 600 por mês pingando na sua conta sem você fazer nada. E ainda começando com pouco dinheiro. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo hoje. Hoje eu vou falar sobre 2 fundos imobiliários que pagam aluguéis todos os meses e que custam até R$ 10. E a primeira coisa que você precisa entender para ganhar renda todo mês sem fazer nada é que você precisa comprar ativos ao invés de passivos. E a primeira pergunta eu sei que vão fazer é: o que são esses ativos? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, que te gera renda. Já os passivos são coisas que você compra e tira dinheiro do seu bolso, como moto, carro, celular, roupa. Então imagina isso ao longo do tempo. Durante a vida toda você passa trabalhando, compra sua casa, seu carro, troca de carro, compra moto, troca de celular, vai no shopping, compra roupa, passa a vida inteira acumulando passivos. Essas coisas desvalorizam. E no caso do carro e da moto, além da desvalorização, você tem outros gastos com ele. Tem que colocar gasolina, tem que pagar o IPVA, seguro, manutenção, além de outras coisas, como, sei lá, estacionamento, por exemplo. E enquanto isso, tem a pessoa rica, que ao longo do tempo vai acumulando ativos, como ações de empresas, fundos imobiliários, investe no próprio negócio, compra imóveis para alugar e se preocupa muito pouco com carro, celular, roupa que está usando. Então essa pessoa ela está plantando na vida dela a semente da renda passiva. Lá na frente ele vai colher os frutos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve comprar esses ativos, né? Você não deve comprar carro, TV, celular. Você deve comprar porque essas coisas são importantes, a gente precisa dessas coisas. Mas a questão é que você não pode acumular passivos durante a sua vida e chegar no final da vida lá, na hora de se aposentar, você não ter dinheiro nem para comprar um remédio, para você comer. Você tem que continuar trabalhando lá quando você precisar se aposentar, quando você já for velho. A questão aqui é ter segurança financeira lá no futuro. E se você investir corretamente, você pode até enriquecer. Você vai ter uma vida de rico que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não consegue alcançar. Lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele explica a diferença entre ativos e passivos. Que as pessoas ricas de verdade, elas acumulam ativos, enquanto a maioria das pessoas acumulam passivos. Um tipo de investimento que é o mais comum entre os brasileiros são os aluguéis de imóveis. As pessoas costumam comprar um terreno, construir kitnet, casas e apartamentos para alugar. Só que tem um problema aí. Para investir nesse tipo de ativo, você precisa ter bastante dinheiro. É um investimento alto. Não tem como comprar um imóvel com pouco dinheiro. Além disso, tem vários outros pontos que você precisa levar em conta, que é a manutenção do imóvel, taxa de imobiliária, o tempo que esse imóvel vai ficar desalocado. E também tem a questão que os imóveis físicos, o aluguel que você recebe desses imóveis, você tem que pagar imposto de renda. Aí que entra um investimento que com R$ 10 você já pode começar e você não tem dor de cabeça, não tem preocupação, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimentos que compram imóveis e recebem aluguéis por esses imóveis. Ou também eles emprestam dinheiro para o mercado imobiliário e recebem juros por esses empréstimos. E a principal vantagem do fundo imobiliário é que ele paga os aluguéis todos os meses, faça chuva, faça sol. Então se você comprar sua cota hoje, no mês seguinte você já vai receber sua parte do aluguel, em forma de dividendos através da sua conta ali da corretora. E tudo isso sem ter que se preocupar com a gestão do imóvel, manutenção, inquilino. Só que os fundos imobiliários, eles pagam os aluguéis de acordo com os resultados daqueles imóveis. Então, se o imóvel estiver desalocado, porque pode acontecer, então você não vai receber aquela parte. Mas como geralmente os fundos imobiliários eles costumam ter vários imóveis alocados no Brasil inteiro, eles têm um portfólio diversificado, então todo mês vai cair uma renda para você ali de algum aluguel. Existem vários tipos de imóveis, né, que você pode investir. Tem os fundos de barracões logísticos, escritórios, shoppings, hospitais, lajes corporativas. E os fundos imobiliários eles distribuem 95% dos lucros, né, dos aluguéis, eles distribuem para os cotistas, né? E esse valor você recebe líquido na sua conta e você não paga imposto de renda. Só que os investimentos em fundo imobiliário, eles são investimentos em renda variável. Então as cotas, o valor das cotas, eles podem alterar, ele pode sofrer variações. Não é como a renda fixa que você coloca um valor lá e você recebe juros em cima desse valor e esse valor só aumenta, né? Você dificilmente perde valor ali, perde dinheiro ali. Então, tome cuidado na hora de comprar os fundos imobiliários. Se você não tem uma reserva financeira, uma reserva de emergência na renda fixa, você
você pode acabar precisando do dinheiro e ter que sacar o dinheiro lá, tirar os investimentos no prejuízo. Então, se você quer investir em fundo imobiliário, você tem que saber o que você está fazendo, né? Você precisa estudar bem o fundo imobiliário antes de sair comprando as cotas aí. Deixa eu só tomar meu café aqui que está esfriando. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu queria mostrar para vocês é o CPTS11. Ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em dívidas relacionadas ao mercado imobiliário, como os CRIs, né? Ele empresta dinheiro, né? Vamos dizer assim, ele empresta dinheiro para investimentos no mercado imobiliário e recebe juros por esses empréstimos. Os CRIs são exatamente isso, né? São um crédito, né? Uma dívida que as empresas fazem com os fundos imobiliários e com os bancos para poder receber dinheiro, para poder investir no mercado imobiliário, aí construir shoppings, construir prédios, construir escritórios, né? Então, esse fundo imobiliário, ele é exatamente desse setor. A cotação dele hoje está em 7,29. Cada cota está custando 7,29. Ele está rendendo ali por ano 12,95% ao ano. Então, ele está rendendo um pouco mais do que 1% ao mês, né? E está com um PVP de 0,81, o preço sobre o valor patrimonial. Então, quer dizer que as pessoas estão... que essa cota, na verdade, ela está barata, né? Que as pessoas não estão pagando o valor justo por ela. E ela tem uma liquidez diária de 5 milhões e 500, né? 5 milhões e 500 mil ao dia. Então, ela tem bastante liquidez, bastante gente negociando ela diariamente. Ó, ela tem um total de 357.034 cotistas e tem um valor patrimonial de 2 bilhões e 950 milhões. Aqui, ó, a gente consegue ver a distribuição que os ativos desse fundo tá sendo alocados. Então, se você for ver aqui, ó, a maioria, 56,90%, ele está investindo no próprio fundo imobiliário. Então, ele inclusive tem aqui, ó, o carrego que 6% da renda desse fundo imobiliário vem a partir do próprio imobiliário mesmo, que é os rendimentos desse fundo imobiliário, né, de juros, de renda passiva, né, que esse fundo imobiliário tem. E 33,70% são dos CRIs, que são os títulos de dívidas que esse fundo imobiliário tem, que recebe os juros através desses valores, que é atrelado ao CDI, PCA, essas coisas, a Selic. E 3,30% é de caixa. Ele tem ali em caixa para fazer investimento, liquidez e tudo mais. O CPTS11, ele tem pago ali, ó, aproximadamente 8, 9 centavos. No mês 11 de 2024, ele pagou 6 centavos por cota. Então, se você acumular, por exemplo, 10 cotas, você já está recebendo 90 centavos. Se você acumular 100 cotas, vai estar recebendo R$9. E com R$9, ó, 100 cotas, você já consegue comprar mais de uma... Você já consegue comprar uma cota aqui, ó. Porque, tipo, uma cota é 7,29. Se você com 9... Se o seu rendimento ali, se o valor que você recebe de dividendo já consegue comprar outra cota, você já consegue movimentar ali a sua bola de neve. E olha que massa, igual eu falei ali, se você atingir 90 cotas, no mês seguinte você já vai conseguir comprar uma nova cota só com o valor do dividendo que você receber. Então você não vai precisar desembolsar nada do seu bolso. O próprio fundo imobiliário já vai conseguir gerar uma renda ali para você comprar uma nova cota de fundo imobiliário. Então, se com o passar do tempo você conseguir ir acumulando e reinvestindo os dividendos, e você conseguir acumular 6.700 cotas, no final desse tempo, no próximo mês, no caso, depois que você conseguir atingir esse valor, esse número de cotas, você vai conseguir atingir o valor que eu coloquei no título do vídeo, de R$600. E esse valor de R$600 vai vir todos os meses. Então, 6.700 cotas. Se você for considerar o preço atual da cota, que é R$7,30, tudo isso daria R$48.910. Então, R$48.910 é um valor alto. Ah, cara, aí não dá, né? Quem vai conseguir R$48.000 fácil assim?
Mas a questão é que você não vai desembolsar esses 48 mil reais do seu bolso, porque cada mês que passa você vai recebendo os dividendos. Então, boa parte desse valor vai vir do próprio fundo imobiliário. Então, o que você vai ter que tirar do seu bolso mesmo vai ser muito pouco. O próprio fundo imobiliário vai conseguir pagar as próximas cotas que você vai comprar e você vai acumulando mais até chegar num valor que você receba ali uma aposentadoria, que muita gente deseja receber um valor de renda fixa por mês. Você vai estar recebendo ali investindo pouco. Você vai acumulando isso ao longo dos anos, não vai ser de uma hora para outra. Tem imóveis físicos aí que o dono tem que comprar terreno, tem que gastar 100, 200 mil reais para construir. E muitas vezes, dependendo do local, ele acaba recebendo os mesmos 600 reais por mês de aluguel. E no caso aqui do nosso fundo imobiliário, acumulando as cotas, reinvestindo os dividendos, você vai precisar de somente 48 mil reais. Tem uma diferença grande aí. E o nosso próximo fundo imobiliário que eu quero falar aqui é o XPSF11. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo de fundos. Ou seja, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, ele está comprando ali mais cotas dele mesmo, mais cotas de outros fundos imobiliários, de papel, de tijolo. Fundos imobiliários de tijolo são os fundos que investem em imóveis físicos. Já os fundos de papel é igual o fundo que eu te falei anteriormente, que investe em dívidas no mercado imobiliário. Já esse fundo aqui, ele é da XP, então é administrada pela XP Investimentos, que é um fundo, um dos mais conhecidos aqui no fundo de fundo. Ele é um fundo que para você que está começando, que você que quer iniciar com pouco dinheiro, não sabe muito bem aonde colocar o seu dinheiro e quais fundos investir. Então esse fundo ele acaba investindo em vários ali. Tá? Ele tem um portfólio de fundos imobiliários e acaba diluindo um pouco os seus investimentos aqui. Então ele tem 61 mil cotistas mais ou menos. Ele está pagando atualmente, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 13%, um pouco mais de 13%. Está custando uma cota 5,93, então está muito barato. E o PVP está em 0,77. Liquidez diária está em 361.120 reais. Está operando em queda agora, né? Porque muita gente está deixando de investir em renda variável e está indo para renda fixa, porque por causa da alta dos juros da taxa Selic, né? Então as pessoas estão preferindo deixar o dinheiro na renda fixa. Por isso que eu acho que é uma boa oportunidade de começar a investir em fundos imobiliários e ativos de renda variável. E aqui segue a mesma lógica do CPTS11 que eu comentei anteriormente. Cada cota está pagando aqui 6 centavos, né? Então você vai receber 6 centavos por cota. Você vai acumulando essas cotas durante o tempo. Então, se você acumular ali, deixa eu fazer aqui, ó. Se você acumular 8.600 cotas, você já vai conseguir se aposentar com 600 reais por mês investindo muito pouco. Então, você não precisa comprar imóvel, você não precisa construir, você não precisa se preocupar com inquilino, com manutenção, e você já vai conseguir receber ali os seus 600 reais só comprando cotinhas ali, reinvestindo dividendos todos os meses. Então, pense nos investimentos como uma bola de neve, que quanto mais você investe, mais você vai receber. E aí mais você vai conseguir investir. E isso vai fazer com que você não precise se preocupar com aposentadoria, INSS, se você vai ter uma velhice difícil, porque você vai estar recebendo ali renda que você plantou durante toda a sua vida. Então, quanto mais novo você for, mais tempo você vai ter para fazer essa bola de neve girar, porque os juros compostos vão ter mais tempo para atuar daí. E só lembrando que os ativos que eu passei aqui são com base nos estudos que eu fiz, né, com as minhas análises, com o que eu vejo nos meus investimentos. O ideal é você fazer sua própria análise, você investigar, você aportar, porque o dinheiro é seu. Aí você coloca o seu dinheiro aí onde você quiser, de acordo com o seu perfil. Eu só passo aqui uma ideia e faço uma análise básica para tentar te incentivar a investir e aprender sobre fundos imobiliários, renda variável. Então nesse vídeo é isso. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, compartilha.
Se inscreve aqui no comentário, né, se você gostou, se você quer mais vídeos como esse. Deixa aqui a sua opinião sobre esse vídeo, que me incentiva a produzir cada vez mais vídeos e vídeos cada vez melhores. Ainda mais nesse começo do meu canal, que ainda tenho muita coisa que aprender e conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.